Olá, 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 você que está aqui para assistir mais uma aula deste professor que veio para, enfim, não tô aqui só para te ajudar não, eu tô aqui para me ajudar também. E eu tô muito afim de verdade de te ensinar um pouquinho sobre células. Bom, se você chegou aqui, você deve estar vendo aí que tem uma playlist com vários vídeos falando sobre organelas celulares, sobre coisas, sobre células, e essa aqui é apenas mais um vídeo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos do canal, tipo, termina de assistir esse vídeo, curte, comenta, compartilha, sei lá, dá uma colaborada aí e vai assistir os outros, afinal de contas, né, eu tô aqui, eu preciso ser visto, né, afinal de contas, esse gordinho maravilhoso precisa do seu biscoito. E hoje, como você pode ver aí na tela que está em algum lugar aí deste momento, a gente vai falar de... Vai ser a aula 7, né? A gente vai falar de organelas. Eu já falei agora há pouco, no vídeo anterior, aí, sobre aparelho Golgiense, falei sobre vacúolos, e hoje eu vou falar de uma organela que surge a partir do aparelho Golgiense. Sim, na aula passada eu comentei sobre a função do aparelho Golgiense empacotando coisas, né? Ele cria pequenas bolsinhas, pequenas vesículas, que nada mais são do que envoltórios para armazenar uma determinada substância. E nas células animais, isso mesmo, só existem nas células animais. O complexo de Golgi, o aparelho Golgiense, vai fazer um tipo de bolsinha específica para armazenar enzimas e outras substâncias de cunho ácido. Qual a razão? Bom, ele vai ser o estômago dessa célula, ele vai ser o local onde a célula vai corroer as coisas. Exatamente por ter dentro de si uma estrutura ácida, qualquer coisa que cai ali dentro vai ser corroído, vai ser desmontado e vai sofrer então uma digestão celular. Então, este é o tema da aula de hoje, senhores. Nós vamos falar então de lisossomos e das suas funções. A principal função dela, a digestão celular. Então, lisossomo, digestão celular. Beleza? Então bora lá, vamos conhecer primeiro essas organelas. Bom, como você pode ver aí, a organela ela é basicamente uma bolsinha. E qual o papel que ela faz? Bom, para que ela haja, é necessário que surja dentro da célula um pacote com nutrientes ou com micróbios, porque a gente vai ver que a digestão celular também tem função de defesa imunológica. E aí, qual é a função? Bom, basicamente funciona assim, ó. Imagine só, o micróbiozinho tá aqui, a célula vem aqui e abraça, né? Esse processo de abraçar o micróbio, com esse dobramento de membrana, é chamado de pseudópode. A palavra pseudópode, aliás, aqui é importante, em aula de biologia, hein? Ela é uma junção de um monte de coisas sobre línguas. Pseudo significa falso, podes, pés. Então, pseudópode significa falsos pés. Essa estrutura pode servir para a célula conseguir andar, afinal de contas ela consegue se arrastar esticando sua membrana e tal. A ameba é um caso desse, mas, por exemplo, na própria ameba ele estica a membrana para abraçar partículas, como por exemplo uma bactéria que pode virar o lanchinho do café da tarde. Bom, uma vez que ele tenha engolido essa partícula, cria então uma bolsinha chamada fagossomo, ou alguns livros aparecem com o nome de vacúolo digestivo, quer dizer a mesma coisa, tá? E aí, esse vacúolo fica ali, de boas, esperando surgir o quê? Os lisossomos. Os lisossomos, que são essas organelas cheias de componentes ácidos que vão colidir contra o vagossomo e se juntar. No momento que ele se junta, todos os seus componentes ácidos, suas enzimas, né, catalíticas, vão se misturar com esse componente ali e começar a quebrar e fazer todas as reações. Como o próprio fagossomo, ele nada mais é do que um trecho de membrana, ele vai ter a mesma capacidade que a membrana da célula inteira, que é exatamente poder absorver nutrientes, principalmente se for partículas pequenininhas. Então, assim, depois que o lisossomo quebra as moléculas complexas desse componente que foi absorvido, ele agora drena isso para dentro do citoplasma e aí distribui para o seu citoplasma todas essas substâncias aproveitadas a partir da partícula comida.
tá? Bom, o que sobra lá dentro, que não tem mais utilidade, a célula simplesmente vai expulsar. Então ele vai abrir esse fagossomo lá na extremidade da membrana e expulsar o que sobrou. Esse processo é conhecido como exocitose, exo de saída, né? Ou em alguns livros aparece com o nome de defecação celular, tá? O processo completo, né, de entra comida, come ele, digere, quebra e depois expulsa. Esse processo inteiro, ele é conhecido como digestão celular, mas pode aparecer nos livros, nas questões vestibulares com outro nome. Ele pode aparecer, por exemplo, com o nome de fagocitose, e ele pode aparecer com o nome também de heterofagia. Heterofagia seria o ato de comer algo que está vindo de fora, tá? Bom, ficamos por aqui. Mas é importante dizer que os lisossomos podem ter outras funções. Quais seriam elas? Bom, primeira delas, que eu já comentei agora há pouco, é a defesa imunológica. No nosso corpo, nós temos um conjunto de células especializadas em comer, em fazer fagocitose. Essas células são chamadas de macrófagos, tá? Macro, grande, fagos, comer. Então, tipo, os grandes comedores. Bom, mas enfim, voltando aqui. Os macrófagos, eles vão funcionar da seguinte forma. Eles vão ser células que vão esticar a membrana e entrar em contato com tudo que for possível. E tudo aquilo que não for do corpo humano, por exemplo, um micróbio, uma bactéria, um vírus, ele vai lá, abraça e come ele. E vai fazer a fagocitose como um mecanismo básico de defesa contra micróbios. É claro que essa defesa ela é bem primária, né? Ela não é uma defesa muito elaborada nem muito complexa. Ele basicamente parte do princípio de que se eu encosto, uma célula encosta a membrana na outra e reconhece ali substâncias que não deveriam estar ali, então ele vai lá e come. É mais ou menos assim. É claro que às vezes o tiro pode sair pela culatra, tá? Por exemplo, existem doenças, como é o caso da leishmaniose, em que o micróbio causador da leishmaniose, no caso a leishmania, vai se aproveitar exatamente desse processo. Ele tá lá, tipo, lá, eu sou um micróbio, macrófago, aí, eu vou te comer, vai lá, come o protozoário e o protozoário tem um mecanismo de defesa que não deixa ele ser digerido. Então ele aproveita que ele está dentro do macrófago e passa a viver dentro do macrófago. É um micróbiozinho bem espertinho e isso vai ajudar inclusive a doença permanecer silenciosa aí por um tempo antes de manifestar os seus sintomas. E isso é feito graças a essa relação aí parasita-hospedeiro que é estabelecido. Mas enfim, esse é uma das principais barreiras que impedem que a gente fique doente o tempo todo. É basicamente um processo onde a célula vai lá, come o micróbio, mata ele e ele aí não nos deixa doente. Esse processo acaba sendo feito em outras circunstâncias também. Por exemplo, quando eu quebro um osso, quando eu me machuco, quebro um osso, fragmentos desse tecido ósseo que não vão ser reutilizados para reemendar o osso, ele precisa ser destruído. Adivinha quem aparece para comer os restos desses ossos? Os macrófagos. Outros momentos onde aparece, por exemplo, dei um tapão no braço, estourou um vasinho, criou uma hematoma, levei um tombo, qualquer coisa assim, vazou sangue ali por tecidos, né? Ficou aquela mancha roxa. Aos poucos a gente sabe que a hematoma ela vai desaparecendo, né? Ela vai clareando, muda de cor, fica verde, tarará. E esse processo de eliminação da hematoma também é associado aos macrófagos. Ele vai lá e vai se alimentar das células que vazaram dos vasos sanguíneos para fazer a faxina. Então, o macrófago come coisas fazendo limpeza, digamos assim. Isso a grosso modo, tá? Bom, mas aqui a ideia é só fazer realmente a ideia ficar aqui no superficial. Porque eu poderia chegar aqui e falar assim, mano, eu vou te ensinar o que os lisossomos fazem. Ele faz digestão celular. Beleza. Mas se eu não tiver um exemplo prático para te contar, para que serviu tudo isso, né? Mas, já que aqui o intuito é te ajudar para o vestibular ou te ajudar a ir para uma prova aí da tua escola, você provavelmente vai se deparar com três termos esquisitos que muita gente, inclusive, confunde e acha que quer dizer a mesma coisa. E todas elas são funções executadas pelos lisossomos. Que palavras são essas? Bom, como você pode ver aí na tela, nós temos a autofagia, a autólise e a apoptose. Bom, vamos começar pelo básico. O que é a autofagia? A
Autofagia é um mecanismo na qual a célula come ela mesma. Mas, pera lá, tipo, come? Não, vamos explicar aqui de uma forma mais simples, tá? Autofagia, ela vai ser um processo de reciclagem de organelas. Porque imagina só, a célula tá lá e tal, tem uma mitocondriazinha, aquela mitocondriazinha não tá fazendo respiração celular como deve, não tá produzindo ATP que deveria. Aí a célula fala assim, folgada, vou te eliminar. E aí manda os lisossomos para lá. Basicamente, o que o lisossomo faz? Ele encosta na organela danificada, estoura ali as enzimas e corrói essa organela, fazendo com que a célula possa reciclar partes dessa organela para fazer talvez uma outra organela. Então, basicamente, a autofagia é um processo onde a célula retira de jogo as organelas que estão trabalhando pouco, ou que estão sendo menos eficientes, ou que já pararam de funcionar. Então, esse é um processo de reciclagem celular, onde ela vai eliminar algumas das suas partes para fazer partes novas, tá? Aí vem a autólise. A autólise é um processo mais complexo, na verdade, tanto a autólise quanto a apoptose. A autofagia, esse processo de eliminar uma organela ou outra, é algo comum, toda célula faz o tempo inteiro. Agora, a autólise não. A autólise é um processo mais complexo, onde a célula se mata. Ela estoura todos os lisossomos internos dela e com isso, com esse ácido vazando para todo o citoplasma, todas as organelas vão se destruindo e aquela célula deixa de existir. Só que esse processo, que à primeira vista ela pode parecer um processo ruim, porque nossa, a célula está se matando, é um suicídio celular, aqui a gente percebe que não é bem assim. A autólise ela acontece em alguns momentos específicos da vida da célula e em alguns lugares somente. O exemplo clássico que aparece em todas as questões de vestibular é a forma como o girino, quando ele vai virar um sapo, né, tipo a larva do anfíbio, quando ele vai virar um sapo adulto de verdade, a forma como ele às vezes modifica o próprio corpo dele, como por exemplo, desaparecer a cauda, né? A pergunta é, para onde vai o rabo, né? Para onde vai as células dessa cauda, né, desse rabo desse animal? E a resposta aqui é bem simples. As células desse girino que estão lá na cauda, elas começam a fazer a autólise. De um tempo para frente, ela começa a produzir lisossomos, esses lisossomos começam a se romper, e aí a célula vai morrendo e esse rabinho vai diminuindo até chegar ao sapo adulto, que não tem cauda alguma. Esse processo vai se observar também, geralmente em fases embrionárias, tá? Tem vários outros casos onde isso acontece. Como, por exemplo, na espécie humana, o embrião humano, ele nasce com membranas interdigitais, né? Membranas interdigitais são peles entre os dedos, colando todos os dedos, para ficar como se fosse uma pele de um sapo. Mas à medida que a gente finaliza o desenvolvimento, essa pele interdigital desaparece, dando origem aos dedos separados. Adivinha só, as células que existem exatamente nesses espaços, nessas membranas interdigitais, sofrem autólise e deixam de existir. Então é um processo que a célula sabe que ela vai cumprir, tá? Onde ela rompe todos os seus lisossomos. Bom, agora vem a apoptose. Entendo que a apoptose ela é um tipo de autólise. Como assim? É uma morte celular programada. A célula vai lá e se mata, tá? Ela vai lá e estoura. Só que os motivos pelo qual ela faz isso são outros, tá? Como assim? Geralmente quando a célula existe na natureza, né, existindo no seu corpo, etc., ela está ali fazendo divisões celulares, ela está fabricando proteínas, etc. Mas às vezes essa célula sofre algum defeito, ela se modifica e fica diferente das demais. Essas células defeituosas podem ser aquelas que podem dar origem a câncer, por exemplo. E aí, o que essa célula pode fazer para que ela não siga sua carreira virando a vilã da história? Ela pode se matar. Então ela rompe os seus lisossomos para desencadear a morte daquela célula ou daquele conjunto de células que tem defeito. Geralmente isso é desencadeado porque a célula libera certas substâncias que estimulam os lisossomos a se romper, tá? E esses processos são usados em situações muito específicas, como eu disse para vocês, no caso do próprio corpo tentando evitar o surgimento de células cancerígenas, beleza? Bom, mas nem tudo são flores, né? Do mesmo jeito que a gente falou aqui de partes boas
tem as partes ruins dos lisossomos. E aqui eu queria falar para vocês sobre uma doença. Sim, uma doença. Existe uma doença genética chamada de doença de Tay-Sachs, que é o nome dos médicos, né, que descobriram a origem dessa doença e como ela surgia. E ela basicamente é uma doença genética. Você nasce com um defeito num trecho de um DNA seu, num gene seu, e esse gene faz com que seus lisossomos venham com defeito. Uma das enzimas que existem dentro do lisossomo para corroer substâncias não é feita. Essa enzima tem esse nome horroroso aí, ó. Vamos ver se eu consigo falar. Bora lá. Exosaminidase. E ainda por cima é exosaminidase A, porque ela tem tipos. Tem A, tem B, tem C, ela é a A, tá? E o que essa enzima com esse nome horroroso faz dentro do nosso organismo, né? Bom, ela, como eu disse, ela existe dentro dos lisossomos e elas são essencialmente importantes nas células dos neurônios do nosso cérebro. Como assim? O nosso neurônio, ele fabrica algumas gorduras, na verdade, glicolipídios, né? Então, uma combinação de gordura com carboidratos. E essas substâncias tem que ter a sua quantidade controlada, porque senão ela pode literalmente forrar os neurônios, elas podem cobrir as células neuronais e matar o neurônio. Então o lisossomo vai atuar fazendo o quê? Impedindo que esses glicolipídios, que são chamados de gangliosídeos, tá? Muito nome feio, né? Desculpa, mas é biologia, tá? É isso que eu tenho para te oferecer. Os lisossomos vão atuar controlando a quantidade dessas substâncias. Quando a pessoa nasce sem a enzima que corrói esses glicolipídios, essas substâncias vão se acumular e vão matar os neurônios, principalmente associados à coordenação motora, à respiração e à visão, como eu coloquei aí. Bom, e aí o que acontece? Em geral, o indivíduo vai desenvolver uma série de problemas degenerativos que não tem cura. E também não tem tratamento, tá, galera? Então é uma doença genética, então você nasce, conviva com ela e ela judia pra caramba, tá? Uma curiosidade interessante sobre essa doença é que ela está associada a algumas etnias humanas. Por exemplo, sabe-se que judeus askenazis tem essa doença de Tay-Sachs com mais frequência do que as outras populações do mundo. Para você ter uma ideia, 1 a cada 27 indivíduos dentro da população dos judeus askenazis vão ter a doença de Tay-Sachs. A mesma coisa acontece com as pessoas da etnia Karun, que é do sul dos Estados Unidos, ali região de New Orleans, que acontece a mesma coisa. E também acredita-se que essa aparecimento em maior concentração nessas populações tem a ver com o passado dessas populações, onde houve muitos casamentos consanguíneos. Mas essa parte ainda não foi provada, então é apenas uma hipótese aí jogada no vento, beleza? Bom, para a gente fechar a nossa aula e eu poder me despedir de vocês, eu vou falar de uma organelinha aqui bem de leve, que são os peroxissomos. Quem são esses amiguinhos aqui? Bom, os peroxissomos são vesículas feitas pelo aparelho Golgiense, assim como os lisossomos. Só que em vez de ter as enzimas mil e ácidos e etc., os peroxissomos vão ter uma única substância, a catalase. E o que a catalase faz? Bom, a catalase é uma enzima e ela é capaz de quebrar as moléculas de água oxigenada, H2O2, quebrando ela, transformando ela em substâncias químicas. No caso, água. E o oxigênio que sobra acaba se juntando a outro oxigênio, virando oxigênio que a gente respira, tá? Então ela pega uma substância que é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que é feito pelo próprio organismo nosso, tá? Essa substância acaba sendo um resíduo que o nosso corpo fabrica. Aliás, esse nome peroxissomo vem exatamente do nome químico da substância que ele combate, que é o peróxido de hidrogênio, e essa substância é profundamente tóxica. Tá? É mais ou menos como se você soltasse um elefante numa loja de cristais, assim. Tipo, as nossas células têm um monte de substâncias simples, bonitinhas, delicadinhas. Aí vem o peróxido de hidrogênio e destrói tudo, né? São os famosos radicais livres também, né? E aí o que acontece? Para impedir que a célula morra
por conta desses resíduos que ela fabrica, surgem então essas organelas para fazer, digamos assim, uma faxina, né? E impedir que a célula tenha problemas associados ao acúmulo de radicais livres. Bom, é isso. Eu estou aqui encerrando mais uma aula. Eu espero que você tenha curtido. Curte, comente, compartilhe. Ajude a espalhar essa semente e traz mais gente para cá. Afinal de contas, né? Você vai ter um professor de biologia te explicando coisas que têm temas assim tão espinhosos com uma forma tão saborosa de entender. Bom, e se você puder colaborar aí, curte aí. Aperta o likezinho, tem um joinha aí, ó. Ajuda nós, tá? Traz gente aí. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo. Se cuide. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. E eu também sou o cara que te dá essas aulas de biologia. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.